primeira coisa de todas, tirar o ego e admitir que a minha operação não é eficiente. A partir do momento que você admite, minha operação não é eficiente, vamos olhar a operação melhor, você está dando o primeiro passo para digitalização. E aí sim começar a utilizar ferramentas digitais. Começar pequenininho, com um equipamento. Aprende sobre aquele projeto, eventualmente erra faz parte do processo, mas principalmente corrija rápido. Corrigiu rápido. Today we sit down with Mauricio, a leader redefining how modern companies think about growth, execution, and long-term positioning in competitive markets. In this episode, he reveals why most businesses are unknowingly sabotaging their own expansion, the silent mistake that keeps teams stuck, and the mindset shift that separates scalable companies from struggling ones. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de engenharia, arquitetura e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados utilizando soluções inteligentes de IA com o objetivo de aumentar a receita sem precisar contratar uma equipe de vendas ou depender de indicações imprevisíveis. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clique no link da descrição do episódio. Hoje nós vamos receber Maurício Finotti, o CEO da iSenses e líder da indústria 4.0 no Brasil, atuando também como diretor do Comitê de Manufatura da ABINC, a Associação Brasileira de Internet Industrial. Como CEO da iSense, ele ajuda empresas a transformar o potencial da digitalização em resultados concretos no aumento da produtividade. Maurício, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigado. Olá, Gui, boa tarde. É um prazer estar conversando com você e é um prazer conversar com todos os seus ouvintes também, no sentido de trazer um pouquinho de digitalização, de ferramentas de internet das coisas, AI, ou seja, como que essas novas tecnologias podem ajudar as indústrias a melhorar a produtividade, a serem mais competitivas no mercado cada vez mais complicado e complexo de gerar valor. E competitivo, né? Porque quanto mais a gente vê que quem, né, hoje em dia tem adotado essas tecnologias tem se diferenciado no mercado e quem não adota acaba ficando ainda para trás. E eu dei uma olhada na sua jornada e eu vi que ela é marcada muito pela inovação e pela determinação. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua jornada nesse mundo do monitoramento de dados industriais e o que te levou a se tornar uma referência nesse mercado no Brasil. Perfeito. Bom, eu sou engenheiro mecânico, eu fiz engenharia na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e em seguida depois também fiz mestrado lá na parte de desenvolvimento de produtos e processos. Trabalhei muito tempo em indústria, nas áreas de engenharia, de produção, de chão de fábrica. E aí, em 2012, eu resolvi tomar caminhos próprios. Montei uma consultoria com foco em desenvolvimento de produtos e melhorias de processos. Em 2016, eu fui fazer uma especialização fora, em que o foco era a indústria 4.0. Aqui no Brasil ainda isso era bem incipiente. Na Alemanha isso já estava começando a ter alguns passos já e gerando resultados. E uma das verticais, né, que sustentam a indústria 4.0 é a internet das coisas. Quando eu voltei para cá, nós conversamos internamente dentro da empresa e identificamos que a internet das coisas ela está muito ligada a monitoramento de equipamentos, a você dar transparência para a operação de qualquer tipo de equipamento e qualquer processo. E quando a gente olha o cenário do Brasil, em que, por exemplo, o parque industrial tem perto de 23 anos de idade, a gente está falando de 23 anos em 2002, em que internet era você ter um site bonitinho. Exato. E a gente está falando hoje que a internet a gente consegue usar para tráfego de dados, análises, máquinas virtuais, etc. E o que a gente faz é exatamente isso. A gente desenvolveu produtos e soluções, que a gente chama de soluções plug and play, para digitalizar qualquer tipo de equipamento. Desde uma betoneira até um transelevador ou um elevador cremalheira numa obra, por exemplo. E a gente trouxe toda essa experiência da indústria. A indústria ela é muito focada em custo, qualidade e entrega. Ou seja, eu tenho que ser, para ser competitivo, eu tenho que ser muito produtivo. E o que significa produtividade? Reduzir refúgio a zero, se possível, porque refúgio é custo. Alguém está pagando aquela pecinha que eu matei na usinagem. Alguém está pagando aqueles quilos de concreto que eu tive que jogar fora.
alguém paga essa conta, ela não some. Tá? Equipamentos sem ociosidade significa o quê? Eu paguei um equipamento, eu comprei um equipamento, esse equipamento tem que ser produtivo. Ele tem que se amortizar no menor tempo possível com produção que ele está gerando. Significa que eu não posso ter equipamento ocioso. E como que eu identifico um equipamento ocioso? Hoje a gente acha que sabe, ou acha que anotou num papelzinho quantas horas ele produziu, quantas horas ficou parado. Aí você está confiando uma informação num papel anotado, alguém tem que passar isso para o Excel passar depois para o RP, para a gente ficar olhando pelo retrovisor o que aconteceu na semana passada para tentar tomar decisão hoje. Qual a chance disso dar certo? É, E a gente está falando, e equipamento tem que ser produtivo. Equipamento é igual avião. Quando o avião está no chão, ele está perdendo dinheiro. O avião tem que estar no exato. ar, voando, trabalhando. Equipamento é a mesma coisa. Seja um elevador, seja uma betoneira, seja um compressor de ar, seja uma bomba. Eu tenho que estar gerando alguma coisa, eu tenho que estar gerando valor aquele equipamento. Então, a questão, a gente está Faz falando de ociosidade, utilização de ativos, reduções de... reduzir custo. Beleza, onde estão os custos? Energia elétrica, que às vezes eu tenho uma estrada adequada. Quando você pega um cabo, esse cabo está entrando, significa que você está perdendo energia elétrica na forma de calor. uma força de trabalho ociosa, eu diria também que é uma maneira de, Gente, né? exato, gente também, ou seja, estou falando, a minha operação ela está corretamente balanceada para aquele número de funcionários que eu tenho. Eu tenho pessoas ociosas. O operador, o funcionário, ele sabe o que ele tem que fazer. E está muito claro, e principalmente está muito claro para ele o que ele tem que fazer, ele entendeu aquilo. Eu tenho Qual é a processos prioridade? adequados, exato, eu tenho processos adequados que indicam claramente para ele que, ó, que agora você vai fazer a operação A, em seguida você vai fazer a operação B e em seguida fazer a operação C. E se você fizer isso ao contrário, você vai gastar muito mais tempo. Isso está claro para ele através de uma folha de instrução? Ou Exato. melhor, ou ele está sendo reciclado para alterações possíveis, ou ainda, pior, a gente está falando que, principalmente no segmento de construção, a gente tem um turnover muito alto. Então você está direto, está treinando gente, gente saindo, gente nova entrando. Como que você faz esse controle dessa operação toda, para garantir que sempre quem está lá na ponta ele está treinado? Vamos dizer que um construtor ele tem interesse em contratar a Sense para monitorar tudo isso. Você pode explicar um pouco mais como que vocês atuam para ser, como você mencionou, um plug and play e colocar tudo isso, para acontecer, para valer? O que a gente fez, Gui, foi definir claramente os problemas de um cenário de canteiro de obra, por exemplo. Então a gente tem instalações, equipamentos, energia. Esses três geram processo. Então a gente definiu alguns produtos plug and play significa o quê? Olha, eu tenho sensores, eu tenho conectividade, ou seja, eu tiro o dado de lá, porque o dado local isso é outra de grande importância. O dado gerado por um equipamento localmente, então está lá no equipamento bonitinho, até tem uma geração de dados, até um gerador, por exemplo. Geradores mais modernos, tem lá no painelzinho, no IHM, todas as informações de quanto tempo foi utilizado, nível de combustível, se log de erro, se teve algum erro, sobretensão, subtensão, nível de bateria. Tá tudo lá bonitinho. Só que aquela informação local, ela não serve para muita coisa, porque eu tenho que ter alguém para ir lá, anotar, ler, entender, e a gente cai naquela história de ficar olhando no retrovisor. Sim. Então, o dado local ele não serve para muita coisa. Então, primeiro passo, tira o dado local. Significa o quê? Conectividade. Hum, Conectividade, o que é conectividade? Palavrinha bonita. Wi-Fi, 5G. Então, eu tirei o dado dali. A partir do momento que eu tiro o dado de lá, a gente manda esse dado para a nuvem, processa esse dado, a gente está vindo um dado bruto, processa, e o primeiro passo, aplica nesses dados gerados algumas ferramentas de machine learning e de inteligência artificial para identificar o que está acontecendo. E mostra para o cliente, na forma de dashboard, olha, o cenário da sua operação é esse. E eu não estou falando de dashboard ficar acendendo luzinha, estou falando de informação realmente útil para a tomada de decisão. E para ajudar essa tomada de decisão que entram essas operações que eu falei de indicações com AI e Machine Learning. Eu falo, olha, esse equipamento ele já tem algum tempo que ele está dando sinal de que vai ter problema. hum. Alguém fez alguma coisa a respeito disso? Aí o gestor ele consegue direcionar ações. Lembre o seguinte, o tempo do gestor é limitado. Ele tem 8 horas por dia para olhar esse monte de informações. Se ele não prioriza isso, faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa baseado
no achismo dele, na experiência dele, ou em um monte de informações que ele está ouvindo da equipe. Exato. Aí, às vezes, alguém vai falar para ele: "Olha, o problema é esse aqui", e ele vai acreditar na pessoa e vai tentar solucionar o problema, enquanto se ele tivesse os dados na frente dele, ele ia poder analisar que o problema, na verdade, está do outro lado aqui. E aí ele solucionaria de Exatamente. fato o problema, né. Então, a tomada de decisão do ponto de vista de um gestor, ter os dados na frente, com certeza faz toda a diferença. É, E isso pode falar, Maurício. a priorização das decisões, entendeu? Ele pode estar enxergando todos esses problemas, beleza. Agora, qual desses tem o maior impacto? Depende se tem um problema que ele ocorre muitas vezes, uma quantidade muito grande. E para quem está vendo, fala, puta, todo esse negócio está parando. Só que às vezes ele tem um outro problema do lado, que aconteceu 2 vezes só que na terceira vez quando você para a fábrica durante 3 dias. Exato. Aí entra a Exato. priorização e entender o cenário para ver qual que é o custo de cada operação, qual que é o custo de cada problema, qual é o custo de cada parada. Maurício, você também como membro do comitê de manufatura da ABINC, você meio que estava me explicando que, a ABINC surgiu para meio que trazer a indústria 4.0, fazê-la se tornar mais acessível no Brasil, né. E nesse ponto eu imagino que você deve ter muitos insights sobre quais seriam os maiores obstáculos que as indústrias, hoje em dia têm ao adotar tecnologias de IoT e análise de dados, e como que vocês na iSense ajudam a superar isso? Então, em primeiro lugar, Gui, falando a respeito da BINC, né? A BINC, ela tá no Brasil, foi desenhada e foi fundada, criada aqui no Brasil, para o que a gente chama de evangelizar o mercado sobre o que que é internet das coisas, sobre o que que é conectividade, sobre o que que são dados. E quando eu falo evangelizar, é justamente trazer para a indústria em geral, para a construção civil, para a área de saúde, para prefeituras, como que isso pode gerar valor para a operação do dia a dia. E o primeiro desafio é justamente entender que isso é possível. E quando eu falo entender que isso é possível, significa, olha, isso não é só para empresas multinacionais gigantescas, isso é para qualquer tamanho de empresa. E quando eu falo qualquer tamanho de empresa mesmo. Nós temos, por exemplo, um cliente nosso que a gente faz um serviço de monitoramento de temperatura de freezer, porque ele é uma distribuidora de medicamentos pequena e utiliza uma tecnologia de internet das coisas para monitorar a temperatura do freezer, em que ele tem a informação no celular do dono da empresa. Então a gente está falando que é uma tecnologia acessível e que gera resultado para qualquer nível de empresa. A missão da BINC, uma das missões, é exatamente evangelizar isso e gerar conhecimento, gerar valor para isso. Fazer com que, do outro lado, o usuário entenda que aquilo vai gerar valor e aquilo é acessível e que aquilo vai tornar a indústria dele mais produtiva. A E o indústria, o que a processo, o que for. Claro, e o que a BINC, né, ou então você como membro da BINC tem visto como as principais barreiras para essa adoção? A primeira barreira é conhecimento. É saber que aquilo existe. Aí o segundo problema é querer fazer projetos muito grandes. A Catec, da Alemanha, ela desenvolveu um passo a passo, que chama Jornada 4.0, né? Uma jornada de digitalização, em que ela define muito claro os passos para você implementar esse tipo de projeto. Então, o primeiro passo, você tem algum computadorzinho na sua operação? Um CLP, um IHM? Você tem alguma coisinha que você consegue informatizar a operação? Ah, legal. Próximo passo, olha, legal. Aquele dado, você consegue tirar aquele dado de lá? Conectividade. Terceiro passo, legal, você já tirou aquele dado, dá transparência para esse dado. Você está começando a olhar o que está acontecendo. Quando você começa a olhar, você começa a entender o que está acontecendo, o próximo passo. Aí, em seguida a isso, você começa a ficar preparado para isso. Então, se você entende, olha, todas as sextas-feiras, às 4h30 da tarde, a gente tem como a minha operação ela está no final de linha, por exemplo, do distrito industrial, eu tenho variação de tensão, o gerador entra. Ah, legal. Então eu vou estar às 4h25, eu vou pedir para o meu operador olhar lá para ver se o gerador tem combustível, porque eu sei que às 4h30 ele vai entrar. Isso tem acontecido usualmente, perfeito? E aí é o seguinte, o último passo é você, ok, então agora que eu já entendi esse processo, eu vou automatizar isso. Onde está um grande erro que uma maioria das indústrias, quando começa a discutir sobre digitalização, etc., comete? Querer começar do início para o fim, do final para o início. Começar a querer automatizar tudo sem olhar o processo.
Aí qual que é o risco? Você automatiza processos ineficientes. Ou coleta dados errados, né? Coleta Dados dados que não precisa, inconsistentes. inconsistentes. E aí começa, o projeto fica gigantescamente caro, payback infinito, não tem ROI, e aí a culpa é do processo. Ah, tá vendo? A digitalização não funciona para mim. Isso, priorizar, né? Você Quando acha você que. Não, Pode falar. e quando você faz dessa forma, você começa, inclusive, identificar, cara, eu não preciso automatizar isso aqui. Não tem problema, eu tenho um operador que ele está do lado dessa máquina, eu posso ter a ação dele para isso, eu não preciso ter automação, não preciso investir nisso. Eu preciso otimizar o meu operador para isso, por exemplo. Uma outra grande falha é querer fazer projetos muito grandes e colocar sensoriamento em tudo e fazer um negócio gigantesco. Cara, faz um projeto, começa pequenininho, começa pequeno, aprende sobre aquele projeto, eventualmente errar faz parte do processo, mas principalmente corrija rápido. Corrigiu rápido, tá funcionando. Ah, legal, então agora o meu projeto está pronto para escalar. Escala, 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 e aí começa a tomar corpo. Maravilha. Quer ver? E Outro pode erro também, falar. só continuando, outro erro também bastante comum, isso acontece muito com empresas grandes, então fazer uma POC, uma prova de conceito aqui, e aí eu tenho esse processo aqui que é super crítico. Se esse processo parar, eu paro a fábrica. Só você vai começar com uma tecnologia nova, com um monte de variáveis diferentes, num processo que é crítico. E se der errado? Vai parar seu processo crítico e a culpa vai ser da tecnologia. Não. Eu começo a escolhe bem o projeto que você quer começar. Não um processo crítico, uma coisa que você entenda daquele processo, para o que ele gerar de informação ser importante para a melhoria daquele processo. Nossa, faz todo sentido, Maurício. E eu acho que a minha próxima pergunta, eu acho que sim, na sua resposta aí você já meio que desenhou isso, mas é justamente isso que a iSense faz para os clientes, é ajudar eles nesse processo crítico de decisão sobre o que é importante, como fazer e meio que fazer as fases, né, de implementação de uma maneira que faz Exatamente, sentido. Gui. Não só definir os processos ou itens, equipamentos críticos, não críticos, ou os itens que falam, ó, vale a pena olhar isso aqui. Aí a partir daí, olha, vamos começar desse tamanho, começar pequenininho, com um equipamento. Ajustou, legal. Multiplica, coloca. E principalmente porque quando você começa com um equipamento, você começa a definir claramente qual que é o ganho. Quando você define o ganho, você justifica a implementação dos próximos. Claro. Aí o próprio projeto, ele começa a se pagar. A E gente esse é o teve lugar que todo mundo quer estar, né? O cliente, você, porque todo Sim, mundo sim, ganha quando lógico. chega ali, né? Todo mundo ganha. A gente, assim, a gente acredita muito em. Uma das coisas que a gente trabalhou muito foi definir um custo justo. O custo justo é o seguinte: é que a gente tá ok, para o cliente ele vai pagar tá ok também, e o resultado que dá tá ok. A relação ganha-ganha, jogo de soma não zero. Não é aquele projeto que você vai pagar puta de novo, vai ficar caro pra cacete isso, quanto que eu vou gastar. Você sabe, paga com dor no coração, porque você não sabe qual que é o resultado que aquilo vai dar. Sim, sim. E quando a gente consegue chegar nesse nível de precificação, é porque a gente sabe muito bem qual que é o ganho que vai ter e sabe o fluxo como vai acontecer. Quer ver um exemplo? Netflix. Quero. Cara, Netflix você paga aquilo lá por mês, alguma coisa, você não paga aquilo com dor no coração. Porque você sabe que tá lá, mesmo que você não use. Mas tá lá, você assiste de boa, todo mundo assiste. É tranquilo, é uma troca justa. Agora, o outro lado, isso vale muito aqui no Brasil, TV a cabo. Cara, TV a cabo, quando chega a fatura do mês, lá que tem 300 canais que você não usa, você nem sabe para que que serve, você não viu, e você está pagando uma conta, fala, "Pô, por que eu tô pagando isso aqui de um canal que eu não tô assistindo, que eu nem sei para que que serve, e aí eu ligo para o operador e falo, não, não, isso faz parte do pacote, não dá para retirar. Meu, qual que é É, a relação ganha que existe nisso? Eles estão ganhando, eu estou exato. perdendo, entendeu? Esse é um jogo de soma zero, é mais um menos um. Não Sim, dá certo. Você não tem uma troca justa. E a gente tem a entrega de valor é exatamente isso. É quando eu tenho um custo adequado, uma entrega adequada para resolver problema real. isso. E é o que a gente faz. Exato, não, e faz todo sentido. No fim das contas, né, só tem que são 2 perguntas e elas são a mesma. How much e how much. How much que eu vou economizar e how much que vai me custar. Vai custar. E tudo que está no meio ali é o que você vai desenhar para Na, no, ele me- para na- exato, explicar. o que está no meio é o que a gente faz, o que está no meio é a É, contribuição do próprio cliente para explicitar claramente qual que é o problema. Desculpa. exato.
E uma coisa que um ponto que eu acredito que talvez você já deve ter ouvido algum cliente levantar para vocês quando você, fala sobre isso, sobre esse monitoramento de dados, é sobre a segurança desse dado. E muitas pessoas às vezes têm receio de fazer certos investimentos nessa área, com medo de que os dados delas vão ser usados por outras empresas. Eu vejo você nas redes sociais falando muito sobre a interoperabilidade e o Industrial Data Spaces, que na verdade é um ponto até positivo para essa questão de usar dados comunitários. Então eu queria que você, respondesse um pouco sobre talvez essa objeção que alguma empresa poderia ter ao usar os IoTs e coletar esses dados, e que você faça uma analogia com o lado positivo disso e fale sobre a segurança dos dados para a empresa. Perfeito. O primeiro ponto com relação a dados, né? A gente tem, por exemplo, um equipamento que está gerando dados, ele está gerando dados, em primeiro ponto. Então, numa primeira camada de tráfego de dados, eu estou jogando dados para fora. A maioria dos dispositivos de IoT para coleta de dados, ele faz a coleta, ele não faz a atuação no equipamento. Significa o quê? Eu não tenho tive um ataque hacker, etc. Eu não vou conseguir. Esse ataque hacker não vai conseguir mudar o equipamento, não vai conseguir fazer nada em cima do equipamento a partir de um sensor. Ele pode, no máximo, informar gerar uma informação errada. Mas quando ele começa a gerar essa informação errada, no próprio filtro que a gente tem na ferramenta, no dashboard, etc., ele vai identificar, olha, tem uma informação aqui que não faz sentido, então já tem um alerta do que está acontecendo. Desculpe. Em seguida a isso, os protocolos utilizados, por exemplo, MQTT-S, são protocolos extremamente seguros para tráfego, tá? E falando um pouquinho do que você citou sobre interoperabilidade. O que acontece? São padrões estabelecidos globalmente. Um deles, por exemplo, é o OPC-UA, que ele trata, olha, como, por exemplo, chamar as variáveis. Imagina se tem duas empresas, mesma fábrica, mesmo grupo, tem duas indústrias, duas fábricas. Aí uma fábrica, ela fala, olha, a minha velocidade de corte, eu vou chamar a variável de VC1. E a outra fábrica, olha, a minha velocidade de corte, eu vou chamar de Veloc. Ah, beleza. Aí eu quero comparar a minha eficiência, ou as duas fábricas. Opa, pera um pouquinho só. Quem que são essas variáveis? O que é essa variável aqui? O que é essa? Aí você tem um trabalho muito maior para ficar juntando A com B para saber quem é quem. Os protocolos de interoperabilidade, eles fazem exatamente isso. Eles definem critérios globais de nome de variável, nome de equipamento, processo, e com isso você tem a operabilidade entre fábricas ou entre fábricas diferentes, fábricas da mesma operação. Isso facilita muito a troca de dados. E falando em troca de dados, é o que você citou sobre as iniciativas de Data Spaces. E Data Spaces hoje é uma forma que a indústria e vários outros segmentos encontraram de gerar valor para os dados que cada indústria tem no seu arcabouço. Então imagina um cenário. Eu tenho meu equipamento, eu estou coletando dados de produtividade, de qualidade, etc. Quão bom eu sou quando eu comparo com o meu concorrente ou com a minha outra fábrica? Então eu tenho outro equipamento gerando dados de produtividade, qualidade, etc. Os data spaces são espaços descentralizados, seguros, em que a gente consegue fazer essa transição, Cruzamento de dados. desculpa, esse Isso. compartilhamento de dados entre indústria A e indústria B, entre empresas diferentes, e eventualmente até segmentos diferentes, para que eu possa analisar se eu estou bem ou não, se eu estou gerando informações de valor, como por exemplo, numa cadeia logística. Cada pedacinho dessa cadeia de logística está gerando emissão de carbono. Eu quero saber meu final. Se a gente tem isso padronizado durante toda a cadeia, eu consigo chegar no final com um número confiável e auditável de quanto a minha cadeia gastou, para ter informação para um relatório de pegada de carbono, por exemplo. Então, a ABINC, nesse cenário, ela está sendo precursora aqui no Brasil. Ela criou uma iniciativa que chama Iniciativa Open Industry. Vocês podem encontrar isso em www.openindustry.org.br. É uma iniciativa para a criação de espaço de dados aqui no Brasil, para esse compartilhamento seguro, soberano, confiável de dados entre empresas, na área de saúde, por exemplo.
Por exemplo, o protocolo, o prontuário digital de um paciente. Hoje a gente não tem isso ainda no Brasil funcionando a pleno vapor, a pleno... O que acontece? Eu tenho um prontuário no papel, que se eu vou no hospital A para o hospital B, eu tenho que repetir tudo, porque ele não tem o meu dado anterior. Eventualmente ele pode pedir os mesmos exames que o hospital anterior acabou de pedir. Isso tudo aumenta custo. Exato. Ineficiência da operação. E lembra aquela história que eu falei de equipamento? Você está usando equipamento, um tomógrafo, por exemplo, para realizar um exame que você realizou uma semana atrás, porque eu não tenho o dado do paciente que foi realizado uma semana atrás. Então a gente está falando desse compartilhamento de uma forma segura. Legal. Vamos dizer que alguns dos nossos ouvintes aqui estejam considerando começar a transformação digital deles. Se eles fossem começar amanhã, qual o conselho que você daria para eles? A primeira coisa de todas, tirar o ego e admitir que a minha operação não é eficiente. A partir daí, dá para continuar a conversa. A partir do momento Sim, que você admite, ó, minha operação não é eficiente, vamos olhar a operação melhor, você está dando o primeiro passo para digitalização. E aí sim começar a utilizar ferramentas digitais. faz todo sentido. Você está vendo alguma mudança significativa nesse setor hoje em dia? Alguma, né, você conversa com muita gente sobre esse assunto e você está vendo algum interesse ou então alguma tecnologia que está sendo disruptiva nesse setor agora? Veja, eu acredito muito que uma das tecnologias que vai mais vai gerar resultado é BIM, tá? Mas não o BIM em si, mas o que que ele vai gerar de o próprio BIM, o que que ele vai gerar de resultado. Porque você começa, quando eu tenho a implantação correta e tudo funcionando, aí sim você começa a ter uma maneira de visualizar o que está acontecendo na sua obra. Exato. E quando você começa a utilizar, por exemplo, vou pegar um exemplo de BIM junto com um projeto que a gente tem de monitoramento de elevadores cremalheira. Quando eu começo a coletar a informação de perfil de funcionamento do elevador, a gente pega essa informação e leva essa informação para o BIM, eu consigo ter simulação. Aí quando a gente pega exatamente essa simulação e coloca variáveis externas, por exemplo, clima, se está chovendo, se está sol, dia da semana. Eu não, você começa a ter um perfil de funcionamento que está exatamente adequado com o que aconteceu com o ecossistema que está em volta da obra. Quando você coloca esses dados na simulação, você começa a identificar realmente se precisa de um, dois, três cremalheiras. Você consegue fazer, por exemplo, defasagem de turno para você ter uma forma contínua de gente entrando na obra. Você consegue fazer, por exemplo, o planejamento de mão de obra a partir da previsão do tempo. Maravilha. E nesse cenário, e assim, tudo gera dado. Desculpa, eu tô resfriado, tá dureza. Quando Sem eu falo problema. que tudo gera dado, é o seguinte: a catraca de ponto, ela gera dado. E às vezes a gente não está olhando para aquilo. Por exemplo, vamos cruzar a minha catraca de ponto com o clima e ver o que acontece. Vamos cruzar a minha catraca de ponto de entrada com o dia da semana e ver o que acontece. Hoje a gente tem uma pequena noção, mas é achismo. Mas vamos ver com dado real o que está acontecendo realmente? E veja, eu não estou falando nenhuma solução da NASA. São coisas Exato. simples que estão lá, já estão disponíveis, o dado existe, só não está sendo analisado de uma forma assertiva. Sistemática, é. Exato. E agora, né, com essa parte da questão de análise de dado, você falou tudo pode ser dado, a gente pode cruzar os dados e tudo mais. O processamento desse dado, ele envolve uma inteligência muito grande, um processo muito robusto, né. Então eu queria entender, como que você enxerga o papel da inteligência artificial e do machine learning nos próximos anos para a indústria? O que você acha que ainda vai mudar muito? Veja, o custo de processamento ele está ficando muito mais barato, tá? Não só o custo do processamento, porque tem o custo do processador fica mais barato, e principalmente quando começa a ter uma massa muito grande de dados, eu começo a ter respostas mais claras e mais rápidas, começo a ter Uhum. análises mais rápidas. Então, a gente começa a ter operações mais acessíveis. Eu começo a ter uma carga de dados que eu consigo tomar. Eu não preciso ter uma carga inicial de dados muito grande. Um dos grandes desafios da AI, por exemplo, é você ter uma massa de dados grande. Isso não serve para nada. E essa massa de dados já está lá. Então, isso reduz muito o custo. Reduz o custo a ponto de hoje a gente conseguir usar o GPT-3 de graça. Acessível a qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha uma conexão com a internet, ele vai fazer a conta dele e vai ter acesso a coisa que ele não tinha, a conhecimento que ele sequer imaginava que podia ter.
Exato, A fazer exato. e-mail, a fazer um texto, a fazer uma carta, a fazer um contrato usando o GPT-3. Ah, não, eu quero ferramentas um pouco mais avançadas e mais atualizadas. Ah, legal, vai pagar $100, $20 por mês e vai contratar o GPT-4. O que ainda é muito barato E o diante que é muito do absurdamente valor. barato É, versus do que ele gera de resultado. exato. E aí você É, é começa o, a ter. não, é a sua vantagem competitiva, né? O seu edge, que a gente fala, assim, muitas empresas, quem está Exato. adotando isso agora nesse começo, está ganhando uma vantagem competitiva em cima das outras empresas que ainda estão um pouco receosas quanto à adoção Não, então, disso. assim, ele está ganhando, as empresas que estão adotando isso, estão adotando as ferramentas de AI, ele está ganhando, primeiro, em produtividade, ele está ganhando com por exemplo, com a produção disso em 24 horas. Você tem o turno de 8, mas você tem a inteligência disponível durante 24. Ele ganha, por exemplo, em treinamento de turnover. Não tem o meu funcionário pediu demissão. Legal, meu conhecimento está lá. Está no chat, dentro do chat GPT. Exato. Que pode ser usado para treinar o seu novo Aí eu posso, funcionário de uma maneira muito exatamente, mais rápida. exato. Você treina mais rápido, inclusive treinar com os próprios documentos da empresa. Olha só, Gui, grande parte principalmente de empresas que têm muitos funcionários, o RH, uma das grandes atividades que o RH faz é responder questões. O que que eu faço com o meu vale transporte? Olha, minha conta chegou, etc. Então você tem pessoas sendo utilizadas, um tempo valioso sendo utilizado para responder dúvidas que se a gente carregar corretamente essas informações dentro de qualquer ferramenta de AI, ela vai responder muito mais assertivamente para o funcionário. E aí você pode pegar Exato. aquelas pessoas que estavam usando o tempo delas, que é um tempo valioso, que estava sendo usado para responder pergunta, que o ChatGPT pode fazer, para atividades que realmente agreguem valor. Eu tô curioso, vocês aplicam algo parecido hoje dentro da iSense, dentro da própria empresa de vocês, assim? Vocês têm algumas Dentro da nossa automações empresa, de para é, operação a gente tem operações de automação para coleta de leads, para fazer um pré-filtro de solução que a empresa necessita, e que a gente ganha um tempo de gerar resposta. exato. Então, com o AI, você consegue qualificar o lead já para direcionar ele para a resposta correta e para o melhor produto. Isso tem funcionado, eu acredito que isso tem funcionado bem para vocês, mas eu penso assim, o que mais está funcionando bem para vocês no momento e o que tem sido frustrante na medida que vocês estão evoluindo com a oferta e com a empresa de vocês? Vamos dividir em duas coisas, para uso interno, tá? As ferramentas que para uso E interno. Tem ainda desafios grandes de integração entre sistemas. Então tem o CRM não conversa direito com o RP, que não conversa direito com o sistema de contas a pagar, então e com banco. Então tem algumas integrações que isso ainda são eu não diria complicadas, são caras. São caras e demoradas para fazer as integrações. Então, isso ainda é um desafio bastante grande. A gente tem trabalhado muito nisso. Para fora, ou seja, quando a gente, para os clientes, as ferramentas de AI que a gente tem, de machine learning, isso a gente tem ido muito bem, tá? Eu não diria que tem problemas. O que a gente tem é justamente coletar cada vez mais dados para ter um modelo cada vez mais assertivo. sim. Tem algo que vocês, assim, quando você está focado nessa melhoria contínua, agora olhando para o interno, assim, para dar um pouco de insight sobre, né, com você como gestor, o que que você está buscando, olhar dentro da iSense para crescimento? Quais métricas que você está focado para quando você está focado em melhorar, quais métricas que você está olhando dentro da sua empresa? Em primeiro lugar, geração de leads qualificados e ser mais assertivo nessa geração, tá? Promover o crescimento dos clientes que a gente já tem, ou seja, melhorar oferecer mais produtos para resolver problemas reais que aquele cliente tem, aumentando o nível de soluções e a complexidade de soluções. Porque isso você começa a ter um nível de fidelização muito grande. E a gente entende que quanto mais tiver fidelização com o cliente, mais o cliente entende a gente e mais a gente entende o cliente, e isso promove soluções melhores, soluções mais assertivas. Isso. E cria uma relação interdependente com você e com o cliente no É, momento que você meio que vira não só um prestador de serviço, mas um parceiro estratégico para o seu cliente. exato, a gente Ele acredita muito em alianças estratégicas. é isso. Então, eu não quero ter usuário, eu quero ter Exato, parceiros estratégicos. exato, exato. E a gente Tem algum trata muito bem, trata todos os clientes dessa forma. São parceiros estratégicos.
Exato, acho que você tá, a gente fala, você tá spot on, que fala no inglês, né? Como diretor de uma empresa, você tem que olhar duas métricas muito de perto, né? Uma que você falou aí agora, que é a questão da geração de leads qualificados, e a outra que é a questão da experiência dos seus melhores clientes, né? É fazer com que eles tenham uma experiência positiva para que eles continuem com você. E como um gestor da empresa, você ter atenção a esses dois pontos como seus indicadores de sucesso, eu acho que faz todo sentido, é muito importante. Eu vejo aqui uma vez eu estava numa aula de MBA e um professor ele falou, e isso eu guardo muito até hoje, falou, lucro, ele é subproduto de trabalho bem feito. Então, o que a gente tem, não, querendo, aquelas visões e missões lá de empresas, não, queremos o lucro da empresa. Eu falei, cara, faz o trabalho bem feito, que o lucro vem. Exato. Olha o seu Agregue cliente, valor. exato, agregue valor ao seu cliente, ao invés de tentar vender qualquer coisa, venda coisas que são realmente úteis, em que gerem valor para ele, que ele vai gerar valor para você. Maravilha. Isso aí é um dos melhores ensinamentos que alguém pode passar sobre negócios para alguém que Exato. esteja começando um negócio, né? Você entende isso, quando você entende que você gera valor, você consegue justificar um preço para você gerar esse valor, né? Não, É, você justifica o preço para gerar o valor e o cliente entende claramente que aquele preço é justo. e que você entende aonde ele quer chegar, né? Esse Exato, aqui é o valor, que aí tá né? todo mundo já no mesmo patamar, conversando, fala legal, ótimo, e a coisa anda. Maravilha. Tem alguma tecnologia, alguma solução, um projeto, um produto, algo que você está animado para desenvolver, trabalhar ou então, liberar para acesso nos próximos 6 a 12 meses, assim? Nós estamos trabalhando muito pesado em algumas soluções que utilizam agentes de AI e LLM, tá, com linguagem natural, para auxiliar a tomada de decisão. Então, como que funciona isso? A gente coleta os dados que tem, a indústria, processo, etc., carrega a nossa agente de AI e ela fica disponível com os dados que a indústria tem, com os dados que a gente gera adicionais, com a experiência que a gente tem, ela fica disponível para o operador tomar decisão sobre a tarefa dele sem precisar perguntar para ninguém, baseado em experiências da própria indústria, em casos que ela mesma já passou. Bacana. Velocidade de corte, eu falando de, eu tenho que melhoria de misturas ou de processos químicos, e que está lá, e principalmente assim, em linguagem natural. E quando a gente fala em linguagem natural, é o seguinte, você tira aquela coisa pesada, aquela coisa maçante de linguagem técnica. Robótica, né? É, quase. É, Lê manual. Quem que lê manual? é, Tá lá guardadinho na biblioteca. Ninguém lê. Não, mas a gente exato. tem aqui no nosso servidor, temos todos os manuais. Legal. Quando foi a última consulta? E quando você traz esse manual para uma linguagem acessível, você melhora, independentemente, você começa a melhorar a produtividade. E primeiro ponto, sim, você melhora a produtividade com um negócio muito interessante, que é o seguinte: quando você coloca um tablet para o operador, ele vai olhar assim, porra, a empresa está pensando em mim. Hum, Eu não preciso mais ficar preenchendo papelzinho. Cara, essa história de preencher papelzinho, Gui, é assim. A gente já teve casos em que o operador ele pedia pro coleguinha dele preencher porque ele tinha letra feia. E ele tinha vergonha da letra dele. Esse é o cenário real, cara. é exato. Ou então, assim, até, né, em outro ponto, letra feia, até um cenário, tranquilo, mas eu Não, digo, tem às coisa vezes mais o cara é problemática. analfabeto, né, não Tem problemas exato, maiores, tá? exato, O mundo é assim. O mundo não tem florzinha. O mundo é assim. exato. E E a a gente gente tem tem que que se resolver adaptar a esse isso. mundo. É, Exatamente. A gente tem que resolver esse mundo. problemas Eu acho reais, que exato. a indústria, ela durante muito tempo, agora está mudando bastante, tá? Ela tratou durante muito tempo como um operador como se ele não tivesse na sociedade. Só, cara, esse funcionário ele vai no mesmo shopping center que você vai. Ele sabe mexer, às vezes, melhor no celular do que a gente sabe mexer. Eu tenho que tratar esse cara bem. Eu tenho que prover tecnologia para ele. E hoje a tecnologia ela é acessível para prover tecnologia para facilitar a vida dele e para a gente, obviamente, gerar resultado com isso. Exato. E um evento, se alguém quiser aqui que está assistindo esse episódio, que queira entrar em contato com vocês da Essence, como que eles podem, entrar em contato? Bom, o nosso contato direto, a gente tem um canal direto no nosso site,
em que a gente inclusive é interessante, já manda direto para o nosso WhatsApp, e é um WhatsApp que está funcionando com AI, e é bem interessante, porque é muito linguagem natural, e aí queria até pedir para entrar para a gente fazer essas validações, porque é bem interessante mesmo, Sim. tá? E junto com isso, a gente está direto no LinkedIn, tanto o meu LinkedIn, Maurício Finotti, em que a gente está publicando muita coisa interessante sobre tecnologia, sobre os próximos eventos. A gente vai ter um evento agora no Rio Innovation Week, também, na semana dia 13. Em outubro nós teremos a FutureCon, um dos patrocinadores é a BINC, que a gente vai estar trazendo muito dessas informações também, por palestras, etc. Nós vamos ter também o Prêmio Nacional de IoT, promovido pela BINC, em que a gente tem premiações para projetos universitários, projetos startups e projetos de grandes corporações. Então, essa é uma forma que a gente entende de trazer tecnologia, primeiro, divulgar a tecnologia, popularizar a tecnologia e mostrar que tecnologia ela serve para qualquer porte de empresa. Desde a cafeteria que tem... E lembrando, uma cafeteria ela precisa anotar de 3 horas a temperatura que está o freezer. E hoje ela faz isso no papelzinho. Então, às vezes, ela para de atender um cliente para anotar a temperatura, porque se ela tiver a fiscalização da Anvisa, a Anvisa vai querer saber a temperatura. Vai querer saber, ou vai querer olhar o caderninho dela. Então, uma cafeteria com um funcionário pode utilizar disso. E é perfeitamente competitivo e acessível o preço. Até uma operação, um Nossa. canteiro de obra gigantesco, com cremalheiras, betoneiras, bombas, compressores, etc., que eu quero visualizar aquilo para não parar uma operação de obra. Nossa, Maurício. Parece que você teve uma jornada maravilhosa até aqui. Eu perdi o Incrível mesmo. cabelo com essa jornada. Eu tô no mesmo caminho, ó. Faz parte. Exato, é muito valor que você entregou aqui agora, eu tô muito, muito mesmo lisonjeado. Inclusive eu te achei no LinkedIn através dos seus posts, que eu achei super interessante, super relevante, e muito feliz que você tirou um tempinho para falar, aqui com a gente hoje. E última pergunta antes da gente fechar, eu gosto de perguntar isso, se você tivesse uma varinha mágica para resolver uma coisa que está te atrapalhando hoje, o que que seria? Buscar mais e mais conhecimento para que você possa agregar mais e mais valores? Sim, não para mim, mas para o mundo em geral, para o Brasil Uhum. principalmente. Eu creio que educação ela tem tido problemas sérios. Aqui no Brasil, ela teve uma supervalorização. O Brasil passou por um momento que teve uma supervalorização de diploma universitário, em que se deixou de dar atenção ao ensino técnico, e hoje nós temos um gap gigantesco no ensino técnico, não tem, a gente não deixou de formar. Então, eu acho que educação ela é essencial para para a sobrevivência do país, tá? E assim, eu acho que a gente ficou muito preso a algumas coisas antigas. E mais ou menos o seguinte, eu tenho certeza, pode perguntar para qualquer ouvinte, esse desafio. Pede para um filhinho desenhar uma fabriquinha. Ele vai desenhar a fabriquinha, aquele telhadinho em triângulo, uma chaminé saindo fumacinha poluindo. Foi isso que eu imaginei. Exatamente. E fábrica não é assim. Fábrica era assim há 50 anos atrás. Hoje tem fábrica extremamente digitalizada, com robô, com tudo. Então, acho que a missão nossa vai estar cumprida quando você pedir para um molequinho desenhar uma fábrica e ele desenhar um robozinho dentro de uma casinha. Porque hoje fábrica é isso. E a gente tem uma migração muito forte, uma fuga de mão de obra de fábrica, por causa desse conceito que estabeleceu-se que fábrica é aquele negócio maçante, aquele negócio poluidor, aquele negócio ruim. E não é. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos dessa mão de obra A gente especializada que precisa sabe mexer com os muito, IoTs. Exato. muito, muito Então mesmo. tomara que por meio das suas influências dentro da BIC, com a iSense, você continue influenciando, essa educação para acontecer nesse setor de uma maneira que mais pessoas consigam ter acesso a esse conhecimento, que eu acho A que também que gente, é a muito válida. gente, a gente tem feito, viu, Gui? A gente tem feito agindo dentro do possível, né? Por exemplo, a gente tem alguns produtos nossos que a gente disponibiliza para universidades de graça, para treinamento de alunos, etc. Então, acho que isso é uma forma, pelo menos, de começar a colocar, a gente sabe todas as dificuldades que a universidade tem de adquirir, para escolas técnicas também.
Eu pessoalmente, eu me comprometi com várias escolas técnicas, aí lá da palestra de IoT, do que é inteligência artificial, indústria 4.0, porque eu entendo que é uma forma de retribuir. Eu estudei em escola, em universidade pública, é uma forma de retribuir o que a universidade que eu fiz para a juventude. Maravilha. É, nobre essa causa e muito importante, Maurício. Thank you. Muito obrigado mesmo You're pela welcome. participação. E assim a gente chega no fim desse episódio. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados para os seus projetos, utilizando soluções inteligentes de IA. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clica no link da descrição do episódio. Até a próxima.